Tudo bem, pessoal? Voltamos aqui no segundo bloco. Vamos falar agora sobre as três características qualitativas remanescentes. Tempestividade, certo? Comparabilidade e verificabilidade. Então, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade. Vamos lá? Então, no nosso quadro está aqui. Vou começar aqui com tempestividade, ó. Depois vamos falar sobre comparabilidade e, por último, verificabilidade. Então, o que é que a gente pode falar de tempestividade? Tempestividade, a informação tem que estar o mais cedo possível próxima dos usuários para que ela seja útil. Então, tempestividade caminha junto com utilidade. Só que tem um detalhe, a ausência de tempestividade não torna a informação inútil, isso é importante. Ela torna apenas a informação menos útil. E tem algumas informações que ao longo do tempo, mesmo depois de disponíveis, permanecem úteis. Beleza? Então vamos anotar esses 3 pontos aí. Então quando a gente fala de tempestividade, então tempestividade tem relação com utilidade. E o que é essa relação com utilidade? Seria o seguinte: a ausência de tempestividade torna a informação menos útil. Mas cuidado, ela não torna a informação inútil, apenas menos útil. E existem informações que, mesmo depois de publicadas, permanecem úteis ao longo do tempo. Então, algumas, ou seja, a característica da tempestividade não tem muita coisa a ver com isso. Então, algumas informações permanecem úteis mesmo após o encerramento do exercício. Mesmo após o encerramento do exercício. Beleza, pessoal? Então, seria esse o recado para falar de tempestividade. Vamos olhar nossos slides, o que é que tem aqui? Então, a tempestividade significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca sua capacidade de ser útil para fim de prestação de contas, responsabilização e tomada de decisão. A ausência de tempestividade pode tornar a informação menos útil e alguns itens de informação pode continuar sendo úteis por bastante tempo após a publicação do relatório ou após o encerramento do exercício. Beleza? Vamos falar agora sobre comparabilidade. Comparabilidade a gente tem muita coisa para falar. Vamos lá. Então vamos apagar aqui, -1. E vamos falar agora sobre comparabilidade. Então, vamos falar o óbvio. Eu posso comparar alguma coisa com ela mesma? Não. Para você comparar alguma coisa, você tem que comparar essa alguma coisa com outra coisa, com os dois itens. Então, comparabilidade não é uma característica de itens individuais. Essa é a primeira característica. Isso está na norma? Tá. Meio filosófico isso, né? Mas a norma gosta dessa filosofia, nessa parte aí. É o que eu falo, a norma ela é principiológica. Então, a comparabilidade não se aplica a itens individuais. Ou seja, para você aplicar a comparabilidade, você tem que ter 2 ou mais itens em jogo. Geralmente, certo? Se questiona qual a relação de comparabilidade com consistência. São termos distintos. Então, comparabilidade
comparabilidade não se confunde com consistência. Ou seja, comparabilidade seria o objetivo. E a consistência seria o meio. E o que seria consistência? Seria usar os mesmos procedimentos e, digamos, políticas contábeis ao longo do tempo. Vai ajudar a você fazer comparações. Então, exemplo de consistência. Mesmas políticas contábeis. Políticas contábeis ao longo do tempo. E terceiro item seria comparabilidade não se confunde com uniformidade. Certo? Por quê? Porque a uniformidade de demasiado pode prejudicar as características individuais de determinado item e querer comparar o que não pode ser comparado. Isso também é errado. Então, a uniformidade em demasia é prejudicial. A uniformidade em demasia é prejudicial, porque você pode começar a forçar que algo seja comparável, quando, na verdade, esse outro algo tem características diferentes que não permitem a comparação. E aí você força a comparação onde não era possível fazer a comparação. Então, pessoal, de comparabilidade, esses são os três principais aspectos. Vamos passar para os slides e depois a gente vai para o último item, que é verificabilidade. Então, vamos lá. Comparabilidade é a qualidade da informação que possibilita aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. A comparabilidade não é uma qualidade de item individual, beleza. A comparabilidade difere da consistência, beleza. A consistência se refere à utilização dos mesmos princípios e políticas contábeis e da mesma base de elaboração. E a comparabilidade é objetiva, enquanto a consistência auxilia a atingi-lo, ou seja, é o meio. A comparabilidade também difere da uniformidade. A ênfase demasiada na uniformidade pode reduzir a comparabilidade ao fazer que coisas distintas pareçam semelhantes. A aplicação consistente dos princípios contábeis, das políticas e da base de elaboração para as informações financeiras e não financeiras prospectivas aprimora a utilidade de qualquer comparação entre os resultados projetados e os reais. Beleza, pessoal? E por último, vamos falar agora de verificabilidade. E a gente vai encerrar esse bloco, que marca uma nova era na contabilidade pública, que é o fim dos princípios contábeis e, bem-vindo, informações qualitativas, certo? Aplicadas ao setor público. Bem-vindas características das informações qualitativas. Características qualitativas das informações contábeis aplicadas ao setor público. Verificabilidade quer dizer o seguinte, quer dizer que você está representando fielmente o fenômeno que você está medindo. Então, quer dizer o seguinte, primeira coisa, verificabilidade. Representação fiel do fenômeno. Representação fiel do fenômeno. Tem um pouco a ver com representação fidedigna. Mas você vai ver que a verificabilidade vai partir para outra linha de pensamento. Ela está mais focada na questão da auditoria, ou seja, se outra pessoa usasse as mesmas premissas, será que ela chegaria no mesmo resultado? Isso tem a ver com comparabilidade. E aí, quando a gente fala de comparabilidade, tem um outro termo utilizado que é suportabilidade. Suportabilidade. O que seria a suportabilidade? Seria a aplicação da verificabilidade nas informações quantitativas financeiras
e não financeiras presentes nos relatórios contábeis de propósito geral. Então, a suportabilidade seria a aplicação da verificabilidade às informações explicativas e quantitativas, financeiras e não financeiras, de forma prospectiva nas ou nos relatórios contábeis de propósito geral, que são as demonstrações contábeis. Então, o que seria a suportabilidade? Seria a aplicação prática da verificabilidade, certo? Aplicação da verificabilidade nas informações explicativas e quantitativas, financeiras e não financeiras, de forma prospectiva, nos relatórios contábeis de propósitos gerais, certo? Só que o que é que acontece? O que quer dizer ainda a questão da verificabilidade? Imagine duas pessoas, dois usuários independentes e esclarecidos. Se a verificabilidade está presente, eles conseguem chegar no consenso geral. Mas não necessariamente eles precisam chegar numa concordância absoluta. Essa ideia é muito forte, é importante. Então, quando você tem a verificabilidade aplicada, dois usuários esclarecidos e independentes, são capazes de chegar a um consenso geral. Capazes de chegar a um consenso geral. Mas não necessariamente concordância absoluta. Não necessariamente concordância absoluta. Concordância absoluta. Beleza, pessoal? Então, seria isso aí. E quais são as duas formas de fazer a verificabilidade? Você vai ter a verificação direta ou a indireta. O que seria a verificação direta? O próprio item já é verificável. Por exemplo, quanto tem no caixa. Você chega e confere quanto tem no caixa. E a verificação direta? Você precisaria de relatórios produzidos por outras áreas para chegar àquela conclusão. Por exemplo, a medição do indicador. Você não vai medir o indicador lá, você vai pegar os dados que foram usados no indicador e vai repetir o processo. Seria uma verificação indireta. Então é bom lembrar que tem esses dois tipos. Você vai ter a verificação direta e vai ter a verificação indireta. Pessoal, esse era o meu recado sobre verificabilidade. Agora a gente vai partir para os slides, fazer uma outra revisão rápida e, na sequência, as nossas questões de aquecimento. Questões super fáceis, só para você ficar confiante. Vamos lá? Então, verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação contida nos RCPGs representa fielmente os fenômenos econômicos ou de outra natureza. A suportabilidade seria a verificabilidade quando aplicada em relação à informação explicativa e à informação quantitativa financeira e não financeira prospectiva divulgada nos RCPGs. Beleza? Vimos isso aí. Quer referida como verificabilidade ou suportabilidade, a característica implica o quê? Que dois observadores, dois usuários esclarecidos e independentes podem chegar ao consenso geral, mas não necessariamente a concordância completa. Pessoal, isso aqui, concordância completa absoluta. Isso aqui talvez seja um dos pontos mais importantes da informação qualitativa, certo? Verificabilidade. Eu não preciso concordar 100% com você,
mas num consenso geral a gente acredita que aquela informação é válida. A gente chega próximo do mesmo resultado. Para ser verificável, a informação não precisa ser o único ponto estimado. O intervalo de possíveis valores e suas probabilidades também pode ser utilizado. Então, por exemplo, a gente vai calcular a estimativa de não receber a dívida ativa. Aí alguém calcular, eu acho que seria 100 mil. Aí outro vai dizer, não, eu não acho que é 100 mil, eu acho que é entre 100 mil, eu acho que é entre 50 e 150 mil. Às vezes, você vai ter que trabalhar com faixas, tendo em vista que existe o fator risco naquela mensuração daquele valor, por exemplo, como a chance de você receber toda a dívida ativa, que está pendente de recebimento. E a verificação pode ocorrer de forma direta ou indireta, beleza? A verificação direta, o montante ou representação pode ser verificada em si mesmo, e a indireta, o montante ou representação pode ser verificada ao checar dados e recalcular os resultados utilizando a mesma convenção ou metodologia contábil. A qualidade da verificabilidade não é absoluta, contudo, quanto mais verificável for a informação incluída nos RCPGs, mais se irá assegurar aos usuários de que a informação representa fielmente os fenômenos econômicos. Deve haver transparência nas premissas observadas em relação à informação divulgada, nas metodologias adotadas na compilação dessa informação e nos fatores e nas circunstâncias que apoiam qualquer opiniões expressas ou evidenciações feitas. Beleza, pessoal? Então agora o que é que a gente vai fazer? 3 questões super fáceis, só para a gente ficar confiante, questões simuladas. Vamos lá? Julgue os itens a seguir sobre as informações contábeis, de acordo com a estrutura conceitual publicada em 23 de setembro de 2016. São seis as características das informações contábeis, certo? Relevância, tá certo? Tá. Representação fidedigna, tá certo? Tá. Comparabilidade, tá certo? Tá. Competência, tá errado. Seria compreensibilidade. Tempestividade está certo? Tá. Oportunidade, não. Seria, a gente viu aqui, verificabilidade. A materialidade pode ser considerada uma característica da informação contábil. Não. Materialidade é restrição. Então aqui está errado também. O custo-benefício pode ser considerado uma restrição na informação contábil. Verdadeiro. Pessoal, então, fáceis as questões, só para a gente dar uma aquecida, né? No começo, acho que as bancas vão ser mais light e depois elas vão arrochando, cobrando cada vez mais detalhes. Funciona assim em qualquer área do conhecimento. Espero que tenham aprendido bastante, revejam e vejam quantas vezes a aula quantas vezes for necessário for a aula, né? Fiquem com Deus e daqui a pouco a gente volta com mais um bloco, que é o bloco relacionado às restrições das características qualitativas da informação contábil. Até daqui a pouco.